Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai ver uma introdução sobre 3D no Godot. Uma introdução bem simples, né, para entender como que a gente pode utilizar modelos 3D, animações em 3D, e como que funciona isso no Godot. Bom, eu criei aqui já um projeto vazio e vou iniciar então criando um Node 3D, uma cena 3D, que é esse vermelho aqui. Então, clicando aqui, né, criou um Node 3D que eu vou renomear como jogo. Opa, jogo. Bom, esse Node aqui é o Node raiz da cena, como a gente já viu em outros vídeos anteriores. Eu vou colocar objetos 3D aqui. Esses objetos 3D podem ser modelos 3D criados em algum software externo, como 3D Studio, como Blender, etc. E eu posso colocar algumas primitivas básicas também aqui para compor o jogo. Mas o normal é utilizar mesmo modelos 3D editados em algum modelador 3D, um software específico. Bom, para iniciar, eu vou colocar aqui um objeto chamado CSG Box. O que é CSG Box e esses outros também? São primitivas gráficas que são bem simples, como caixa, cilindro, um polígono, etc. Esses objetos 3D simples, essas primitivas, eles são usados principalmente para testar o jogo. Tem alguns jogos que podem ser feitos com essas primitivas, mas não é muito comum, né? Geralmente é utilizado mais para fazer testes. Então, com esses blocos, eles têm uma característica que você pode fazer operações com eles de subtração, por exemplo. Então, se pegar uma caixa, colocar um cilindro e usar uma operação de subtração, ele vai criar um buraco na caixa, por exemplo. E um dos usos interessantes é fazer o level design, ou seja, criar o level 3D antes de ter toda a modelagem pronta para testar a jogabilidade do level sem ter que ter já tudo modelado. Aqui a gente vai criar só uma caixa para fazer o papel do chão, digamos assim. Então eu vou criar aqui uma CSG de Constructive Solid Geometry, né, geometria de construção sólida. Então eu vou criar aqui e vou chamar isso aqui de chão. Bom, e eu tenho as propriedades, né? Eu posso pegar aqui nesses quadradinhos para mudar as dimensões, né? Eu posso mudar diretamente as dimensões aqui. Em 3D, a unidade de medida é o metro, tá? Que aí vai estar ligado com as questões do motor de física dele. Aqui vamos criar, deixar com 1 metro de altura aqui, que seria o Y, né? O Y é a altura. E o X e o Z, que são as outras dimensões do plano do chão, digamos assim, eu vou aumentar aqui para 20 e 20. 20 metros e 20 metros. Pronto, né? Então eu tenho aqui um pedaço de chão, digamos assim. Vamos ver esse meu pedaço de chão, então, executar nessa cena e ver se ele aparece. Quando eu clicar aqui para executar essa cena, vai pedir para mim selecionar a cena como sendo a principal para salvar, né? Normal. E não aparece nada. Bom, por que não aparece nada? Não aparece nada porque em 3D é obrigatório ter uma câmera para mostrar as coisas, né? Porque como em 3D o que a gente está vendo é sempre uma projeção bidimensional que aparece na tela do computador, essa projeção tem que estar sendo vista por uma câmera, que é uma abstração, né, para puxar a ideia de uma câmera de vídeo, né, uma câmera fotográfica, que também faz a projeção do mundo em 3D numa superfície plana 2D, que é o filme fotográfico, ou o sensor da câmera ali, né, que é uma superfície plana. Então esse mesmo conceito vai se aplicar a jogos 3D, eu preciso ter uma câmera. Então, como filho aqui do jogo, eu vou adicionar uma câmera 3D. Então sempre lembrar de utilizar os nodes 3D, que são os vermelhinhos. Criei aqui uma câmera, aqui do lado ele está mostrando um preview, né, do que a câmera está mostrando, ele criou bem aqui no centro. Então se eu arrastar aqui, ó, dá para ver aqui o preview, né, nesse lado. Então se eu arrastar mais para cá, subir ela e mudar um pouquinho assim. Ou se eu clicar aqui, ó, ele também mostra o preview da câmera.
Então, tô vendo ali a câmera. Posso ver aqui, né, o que tá acontecendo no jogo. Então, vou executar. Bom, mostrou alguma coisa, mas só mostrou algo cinza aqui, né? Não tem nada... Não tá mostrando como tá aqui, né? Aqui, porque no editor ele tem algumas configurações de iluminação prontas, né? O que acontece em 3D, por isso que ele é mais complicado que em 2D, né? Em diversos aspectos. Tem a questão da geometria, que tem 3 dimensões, mas além disso, é muito importante para o 3D a questão da iluminação. Se eu não tenho nenhuma luz na minha cena, eu não vou estar vendo os objetos, né? Não tenho também um céu que ilumina a cena, então falta essas questões. Então, o próximo ponto, além de eu ter uma câmera, é importante eu ter uma luz. Então, eu vou adicionar aqui com o filho do jogo, vou adicionar uma luz, né? Se eu digitar light aqui, eu vou ter nas luzes 3D aqui, luz direcional, luz omnidirecional, né? Essa omnilight e o spotlight. Qual que é a diferença entre elas? Luz direcional é similar ao Sol. Ela não tem uma posição definida, mas sim um ângulo de incidência. Então ela vai ter o mesmo ângulo de incidência para qualquer objeto da cena. Uma omnilight é como uma lâmpada, né? Numa lâmpada, quem está de um lado da lâmpada recebe luz de um jeito. Quem está do outro lado da lâmpada está recebendo luz de outra direção, né? E omnilight não, todo mundo recebe com o mesmo ângulo, que é o que acontece com o Sol, que para pequenas distâncias, né, numa mesma cidade, digamos assim, todo mundo está recebendo luz do mesmo ângulo por causa da distância do Sol. Aqui vamos colocar uma luz, então, direcional, que vai ser o nosso Sol, essa Directional Light 3D. A posição aqui não importa muito, tá? Não vai mudar o que importa é o ângulo que está nessa setinha branca aqui. Então, eu vou colocar aqui para cima para não atrapalhar a cena, mas a posição não importa muito. Não importa nada, não vai mudar. O que vai mudar é a inclinação. Então, eu vou mudar aqui a inclinação, ó, apontando mais para o chão. Eu vou fazer ela apontar um pouquinho aqui para o lado. Tá, então, aqui é de onde está vindo a luz, né? Essa luz direcional. E aí, se eu executar agora... Pronto, agora eu já estou enxergando um pouquinho melhor, né? Bom, outra coisa em 3D que é importante é a questão de materiais. O material é aquilo que vai dar cor, textura, as coisas. Isso pode ser definido lá no software de modelagem 3D e eu posso criar materiais também aqui dentro do Godot. O Godot ele suporta o que a gente chama de PBR, né? São materiais baseados em física. Esses materiais baseados em física, eles são relativamente complexos. Eles podem ter texturas que indicam qual que é a rugosidade, qual que é o reflexo metálico, outra que vai dizer qual que é a cor ou a textura, outra se vai ter algum relevo na superfície, né? Aqui a gente vai criar um material simples para o chão. Vamos clicar aqui no chão, em geometria, e vamos criar aqui um material, né? Então, material override. Então, ele vai ser o material que vai ficar valendo, vai fazer o override do material original, que aqui não é nenhum, né? Mas a gente pode substituir aqui o material. Vamos criar aqui um novo material padrão. Não vou explicar aqui o que é cada tipo de material, mas o material mais simples que tem de criar é o material padrão, New Standard Material. E quando eu clico aqui, ele tem uma série de opções. Como eu comentei para vocês, né? Uma das complexidades do 3D é isso. E aqui no material, o que eu estou interessado nesse momento é o albedo, que é simplesmente a cor do objeto, né? A cor principal, a cor de iluminação difusa do material. Então eu vou clicar aqui na cor e vou escolher um verde. Aí se eu executar aqui, ó, você está vendo aqui o chão verde. Aqui ele parece um pouco azulado por causa da interferência do céu que aparece aqui no editor, tá? Bom, tem aqui o meu chão. Agora eu vou começar a colocar elementos 3D no jogo. Bom, que elementos que eu posso usar? Elementos que eu posso encontrar na internet, que eu vou modelar num software, né? Eu posso até comprar esses modelos. Para esse exemplo aqui, eu vou utilizar
aqui do Kine, né? Que tem diversos objetos e sprites e recursos para jogos, né? Para ser utilizados gratuitamente para fins educativos. Então, eu vou utilizar o Fantasy Town Kit e vou utilizar o Block Character, que são modelinhos simples, mas que dá para exemplificar como utilizar no Godot. Quanto ao formato, pessoal, o melhor formato para trabalhar com o Godot é o GLTF, ou também GLB também pode ser a extensão, tá? Que é o formato mais padrão, digamos assim. Tá? Eu já fiz o download deles aqui e eu tenho eles aqui nesse Kine aqui, né? Então tenho aqui o Fantasy Town. Se for olhar aqui, ó, tem os modelos. E nos modelos tem esses objetos aqui, a gente vai usar o GLB, que é o formato mais tranquilo. Então eu vou pegar esses aqui, vou entrar nos modelos do Fantasy Town. E vou pegar o GLB e vou copiar aqui pro meu projeto. Poderia copiar diretamente lá no gerenciador de arquivos, mas eu vou copiar por aqui pelo File System dentro do projeto também, funcionando da mesma forma. Aqui eu vou criar uma pasta para não misturar. Vou criar uma pasta chamada cidade. Então, dentro da cidade aqui, eu vou copiar então essa pasta GLB aqui com tudo para dentro deste cidade. E ele está fazendo a importação, tá? Às vezes pode falhar alguma coisa na importação, pode tentar importar de novo, ou se você tem um modelo 3D, pode tentar corrigir algum problema que tenha, né? Então podem acontecer alguns probleminhas de compatibilidade. Esses aqui acho que não vai ter nenhum problema. Pronto, então se eu abrir aqui o diretório cidade, onde eu copiei, tem GLB, e aqui tem vários elementos em 3D que foram desenhados em algum outro software. Para exemplificar, eu vou pegar uma árvore. Então eu vou pegar aqui a tree. Deixa eu ver, pode ser essa aqui mesmo. Tree.glb. Então coloquei a árvore aqui. Notem que ela ficou meio que enterrada no chão, né? Porque esse chão ele tem uma certa altura. Vou colocar mais para cima. Aqui. E esse modelo aqui da árvore eu tô achando um pouquinho pequeno. Deixa eu colocar mais para cá. Ó, se eu executar aqui eu posso ver a árvore. Tô achando a árvore um pouquinho pequena. Eu vou aumentar o tamanho dela. Para fazer isso, né? Então aqui tá a árvore agora na minha cena, essa tree 2 aqui. Eu vou vir aqui em Transform e mudar a escala. Escala vou mudar para 2. Então, ficou aqui com o dobro do tamanho. Ficou maior ali a árvore. Bom, feito isso, né? O que ele criou aqui, né? Ele criou, na verdade, um objeto estático, não tem nenhuma animação, nada. É só parte do cenário. Só que é comum a gente querer trabalhar com objetos que têm animação, né? Como personagens, etc. Então vamos criar o nosso personagem. Só que antes de criar o personagem, né, eu não vou arrastar diretamente o modelo. Eu tenho que entender que objeto esse personagem vai ser no meu jogo, objeto lógico do Godot. Nesse caso aqui, vai ser um corpo físico e vai ser um character body. Então, eu vou aqui como filho do jogo, vou criar um novo character body 3D. Ó. Então, vou selecionar aqui, ó, character body 3D. Então esse vai ser o meu personagem que eu vou chamar de player, por exemplo. Que vai ser o player. Beleza, então esse player aqui, vou colocar aqui. Até vou colocar aqui na posição Y. Na posição transform. Seria na posição... Vou colocar na posição 0. A árvore eu também vou colocar na posição 0. Transforme. Aqui, posição 0. E o chão eu vou colocar mais para baixo um pouco, tá?
como ele tem 1 de altura, significa que ele vai ficar meio metro para baixo, para ficar com a superfície no zero, né? A superfície do chão vai ficar alinhado com y0. Então eu vou vir aqui, transforme, e a posição vou botar menos 0,5. Pronto. Agora a superfície do chão aqui é no y0. Agora eu tenho meu player. E agora sim eu vou associar ao player o modelo 3D, né? Assim como a gente associava um character body 2D, uma sprite, para ser a representação gráfica, a gente vai associar um modelo 3D para ser a representação gráfica do player. Então eu primeiro vou aqui nos arquivos aqui do projeto, vou minimizar aqui cidade e vou criar uma outra pasta que é personagens. Vou criar essa pastinha personagens para não misturar. E vou vir aqui, vou voltar aqui, vou entrar na pasta block characters, esse aqui. Modelos, e vou pegar também o formato GLB e vou arrastar para dentro de personagens. Ó, ele está importando. Pronto, importou. Se eu for olhar aqui, formato GLB, tem vários personagens. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse personagem aqui e vou arrastar aqui para dentro do meu player. Ó. Pegar esse character A e arrastar dentro do meu player. Pronto. Ó. Arrastou aqui o personagem. Para evitar de eu não mexer o modelo independentemente do player, eu vou travar aqui com o cadeado. Daí eu não vou mexer só o modelo sem querer, né? Então eu vou mexer o player como um todo. O player, pessoal, precisa de um objeto de colisão, né? Uma forma de colisão. Assim como lá no 2D tinha que ter também uma forma de colisão, aqui eu também tenho que ter, só que vai ser um volume, vai ser 3D. A forma de colisão mais utilizada para esse tipo de personagem é cápsula. Porque a cápsula ela não enrosca, né? E permite mobilidade mais tranquila e é uma forma de colisão simples. Para fazer isso, como filho aqui do player, eu vou adicionar um Collision Shape. Então, assim como tinha o Collision Shape 2D, a gente vai colocar um Collision Shape 3D. E esse Collision Shape 3D, a gente vai criar aqui uma cápsula. E aqui ajustar, que não dá para ver muito bem, tá? Aqui dá para ver melhor, ó. Aqui essa cápsula, ó. Tá só o outline dela aqui, né? Eu vou ajustar ela para ficar... aumentar um pouquinho aqui a altura da cápsula. Aqui. Ficar aqui no chão. Para ficar mais exato, eu vou colocar aqui um tamanho certinho, né? Então a altura eu vou colocar 2.5. O personagem ficou numa escala um pouquinho maior que a realidade, né? E a posição seria metade desse 2.5, né? Então transforme posição Y, aqui x vai ser 0, e a posição Y vai ser o 2.5 dividido por 2. Então ficou assim. Pode ser um pouquinho maior, na verdade. Então, colocar 3. E aqui a posição da cápsula vai ser... Ali é 3, aqui vai ser 3 dividido por 2. Opa. 3 dividido por 2... Dá 1, né? É 3.0 dividido por 2. Pronto, 1,5. Ele interpretou como inteiro. Só que aqui ficou muito alto. Tudo bem. Botar 2.8. Pronto, agora tá ajustado. 2.8 e a altura é 2.8 dividido por 2. Pronto, ficou mais ou menos com o tamanho aqui do personagem, tá? Só para ter uma ideia. Agora ele tem uma colisão em 3D. E vamos executar aqui.
ele não se mexe, né? Não faz nada. Por quê? Porque ele não tem ainda o código que vai controlar a física, etc. Quando a gente vai programar em 3D, é um pouquinho mais complexo que 2D, né? Tem toda a parte da geometria 3D. Então, quem quiser trabalhar com essa área 3D, é importante estudar um pouquinho de álgebra e geometria 3D. Só que aqui para o nosso teste, a gente vai adicionar um script, então, para o player, para controlar o movimento dele. E esse script, a gente vai escolher já um script padrão aqui para início, sabe? Um script inicial que o Godot tem, que é o Character Body 3D Basic Movement. Ele já cria um script básico para movimentação, só para fins de teste. Então, ele já vai criar um código básico aqui para controlar a movimentação do personagem. E se a gente for testar agora o jogo... Opa, o personagem caiu para dentro do chão, né? Por quê? Porque esse código agora, ele já está fazendo a parte da gravidade. Que é essa parte aqui, ó. Se o personagem não estiver no chão, então ele vai adicionar na velocidade a gravidade. E aqui ele faz o move and slide para o personagem se movimentar. Bom, por que ele caiu pelo chão? Porque esse meu chão aqui, ele é só um objeto gráfico. Ele não tem nada de física. Então eu poderia criar um corpo estático, alguma coisa aqui. Mas o que eu posso fazer aqui que é mais simples é, no caso específico do CSG, geometria, né? CSG Box, eu consigo setar um comportamento físico. Então, se eu vier aqui no chão e vier nas propriedades, vai ter uma propriedade que eu posso marcar aqui. Deixa eu fechar esse da geometria. Aqui, Use Collision. Ó. Eu vou marcar esse Use Collision e agora ele vai usar a colisão. Então, vai ser um objeto com colisão. Opa. Deixa eu colocar o personagem um pouquinho mais para cima. Ver se ele vai ter o efeito aqui da gravidade. Deu um pequeno bug aqui no Godot. Ó, agora apareceu. Deve ser porque tá com a gravação ao mesmo tempo. Aí o computador pode dar algum probleminha. Então deu pra ver aqui que ele caiu e parou no chão, né? Eu botei o personagem um pouquinho pra cima, ele caiu até o chão. Bom, o que a gente percebe aqui? Se eu apertar as setas, ó, ele vai se mover. Porque ele já tem aquele comando básico ali de movimentação. Mas tem várias coisas aqui que estão faltando. Uma delas, na parte visual, é a questão da sombra. E a sombra é muito importante porque ela faz os personagens ficarem ancorados no chão. Você percebe, né, a profundidade do personagem melhor. Para calcular a sombra ela é um recurso que é um pouquinho caro para ser calculado. Aqui eu caí da plataforma. Isso significa que não é calculado já por padrão, né? Nem todas as luzes ele vai calcular a sombra. Quando eu crio uma luz, ela não necessariamente está com cálculo de sombra. Porque eu posso ter várias luzes na cena, mas nem todas elas projetarem sombra por causa do custo computacional de projetar sombra. Mas eu vou selecionar aqui a Directional Light, que é o nosso Sol. Vou até nomear aqui para Sol. Vou selecionar aqui o Sol. E Shadow, ó, não está habilitado o Shadow. Agora eu vou habilitar. Pronto, vocês viram que já apareceu ali a sombra. Então, se eu executar aqui, ó, pronto. Agora o personagem tem sombra. A gente consegue ver ele melhor aqui no mundo 3D. Já temos mais essa melhoria. Bom, se a gente continuar olhando aqui, a gente vai perceber que o que acontece se eu tentar passar pela árvore? Eu passo por dentro da árvore. Ó, não tem nada de colisão na árvore. Por quê? Porque a árvore é só um modelo 3D, tá? A árvore. Ela não tem nenhum objeto associado. Então, a esse modelo 3D da árvore, vamos associar um corpo físico também. Que nesse caso é um corpo estático, é um corpo que não vai se mover. Então, seleciono aqui a árvore e adiciono um Static Body 3D, ou seja, um corpo estático 3D. E esse corpo estático 3D tem também uma forma de colisão. Então, vou adicionar aqui Collision Shape 3D. Então, a árvore vai ser um corpo estático com uma colisão 3D
Aqui a gente vai selecionar aqui um cilindro para ser a colisão 3D. Ó. Então, esse cilindro mais ou menos desse tamanho tá bom, né? O cilindro tem altura de 2 metros. Só que tá obedecendo aqui a escala da árvore, né? Vamos ver aqui se agora, quando o personagem passar pela árvore, se ele vai bater na árvore. Ó, então agora ele não passa pela árvore, ó, ele bate na árvore aqui. Ó. Bom, já temos isso. Bom, outra coisa que vocês notaram é que o personagem não está se movimentando. Mas ele tem as animações, ele tem várias animações. Como que a gente faz para ver essas animações? Então eu vou pegar aqui o modelo do player, que é esse caractere A aqui, e vou abrir. Aqui na claquete aqui. Aqui ele diz o seguinte, que eu não posso modificar um modelo 3D que eu já peguei. Então eu posso criar um novo herdado, onde eu consigo fazer algumas modificações em alguns parâmetros. Ou eu só vou abrir para olhar, né, sabendo que eu não vou poder alterar. Então eu vou clicar esse Open Anyway só para mostrar o que ele importou. Então quando eu abro aqui, ele abre a cena só do personagem. Então veja que tem várias coisas aqui, todas as partes do corpo, etc. E tem um Animation Player. E no Animation Player tem uma série de animações. Ó. Aqui, né, eu posso selecionar a animação. Várias. Entre elas, por exemplo, tem a Idle, que é a que ele fica parado. Ó, só que aqui ele não está em loop, né? Mesma coisa para caminhar. Walk. Ó, só que ele para. E eu não posso simplesmente vir aqui e alterar. Dizer que tá em loop. Só aqui porque eu não vou conseguir salvar. Tá? Aqui ele está funcionando em loop, mas eu não vou conseguir salvar essa modificação. O certo, o melhor, é eu importar dizendo que ele vai estar em loop. E como que eu ajusto essas coisas na importação? Então, botar aqui não salvar, porque eu não posso salvar um objeto externo, né, com essas modificações. Eu tenho que modificar isso na hora de importar. Então, como que eu vou alterar isso? Eu vou selecionar aqui, ó, é o caractere A, né? Vou selecionar aqui embaixo, nos modelos, caractere A.glb. E vou vir aqui em importar aqui. E vou ir no avançado. Quando eu clicar o avançado, eu vou ter uma série de opções aqui para ver o que está sendo importado. E aí eu vou ir lá, por exemplo, no idle, que é a animação quando ele está parado. Aqui ele tem alguma falha, não sei porquê, tá? Mas essa falha não vai acontecer no jogo. É só aqui na visualização. Aqui eu posso reconfigurar o loop mode. Ó. Então selecionei o idle e vou colocar aqui linear, para ele ter a animação, né, ficar em loop. E aí, quando eu clicar aqui, ele vai ficar em loop. Aqui ele tá com uma falhazinha, mas isso não vai acontecer no jogo. E a mesma coisa no walk. Vou selecionar o walk e loop mode. Vou colocar aqui como linear, ele também vai ter isso. E aí eu vou mandar reimportar. Agora, quando eu mandar tocar a animação, né, vamos abrir, vou voltar aqui para a cena e abrir de novo o personagem. Se eu abrir aqui a animação, ó, deixa eu pegar o idle. Ó, agora ele já está em loop. Deixa eu pegar aqui o walk também. Ó, tá em loop. Beleza, é assim que eu queria. Então eu posso ajustar algumas características, algumas coisas durante a importação, né? Selecionando o que eu quero, que é o modelo 3D, indo aqui no Import, Advanced, ele vai, e daí pedir para reimportar. Bom, agora a gente já tem as animações, vamos tocar essas animações. Para isso eu vou fazer uma pequena alteração no código-fonte. Então eu vou vir aqui no código-fonte do player.
E eu vou fazer uma pequena alteração aqui no final, antes do Move and Slide. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar o seguinte. Se o player estivesse movendo, tá? Se o player estivesse movendo, eu vou fazer ele andar. Se não, eu vou fazer ele ficar parado. Poderia botar um if aqui para comparar isso. Mas aqui eu já tenho esse if que diz o seguinte, ó. Se ele estiver pressionando alguma direção, ele modifica a velocidade. Então aqui ele está caminhando. Então como eu sei que aqui dentro desse if ele está caminhando, eu posso colocar aqui o seguinte código. Eu vou pegar o modelo 3D, que está em asterisco character 2A, e eu vou pegar aqui o animation player, ó, e vou mandar tocar a animação walk. Deixa eu achar aqui, walk. Pronto. E aqui no senão, se ele não está andando para nenhuma direção, eu vou fazer... vou pegar aqui o animation player, play, e vou pegar a animação idle, né, que é quando ele está parado. Ó, então, agora ele se mexe. A única questão é que ele não está virando para o lado que ele está caminhando, né? Ele está sempre virado para a câmera. Então, o próximo passo, para deixar um pouquinho melhor, é a gente fazer isso, fazer ele virar para o lado da câmera. Não, para o lado da câmera ele está virado, né? Fazer ele virar para o lado que ele está caminhando. Isso eu tenho pela direção, né? A direção, esse vetor aqui está me dizendo para onde ele está virado. Então, se ele está indo para alguma direção, eu vou fazer o seguinte comando. Só que eu vou fazer o comando, eu não vou mexer o próprio objeto aqui do player, tá? Eu vou fazer só o modelo 3D dele virar, porque eu quero só que a representação gráfica vire para o lado que ele está olhando. Então eu vou pegar aqui o caráter A2D e vou usar esse look at aqui, que é para onde eu quero que ele olhe. Então, para onde que eu quero que ele olhe? Seria para um lugar para além de onde eu estou indo. Então, eu vou pegar o lugar que eu tô e somar com a direção para onde eu tô indo. Posso até multiplicar por um fator, né? Olhar numa determinada direção. Então, vou fazer aqui look at, então a minha própria posição mais a direção para onde eu tô indo, para esse lado que ele vai olhar. Então, position mais direction, né? Que é onde ele tá, a direção que ele está indo aqui nesse código que ele está calculando. Vezes 10, por exemplo. Então vai olhar para 10 metros na direção além da posição que eu tô. Pronto. Então aqui, ó, quase, né? Só que ele tá com um pequeno defeito. Ele tá ao contrário, né? Isso é por causa da forma como são as coordenadas do modelo 3D. Então isso pode acontecer bastante, tá? As coordenadas do modelo 3D não casarem com a lógica do programa. Então aqui ele tá andando de costas. Então, se olhando para a direção ele tá ao contrário, então é só a gente fazer, em vez de ser mais direction vezes 10, vou fazer menos direction vezes 10, para ele olhar para o lado contrário. Ó, agora sim. Claro, pessoal, que aqui ele não tá virando suavemente, né? Porque é só um teste inicial para mostrar como o 3D funciona. Então, um jogo 3D mesmo, ele deveria virar mais suavemente e tal. Então, a programação em 3D, ela tem uma série de detalhes, né, que tornam ela um pouquinho mais complexa que a 2D. E aqui, se ele for na árvore, ele não vai conseguir passar pela árvore. Bom, então a ideia do vídeo era isso, é um videozinho bem simples, só para começar a ter uma ideia, né, do que é essa questão do 3D no Godot, como que funciona, né, e obviamente que para fazer algo mais complexo, exige, né, bastante pesquisa e tudo mais, né, para essa área de 3D em programação de jogos
É todo um campo bem específico, né, com bastante coisa para ser estudado, mas é um campo bem interessante. Obrigado pela atenção.